Povo de Deus, eu sou pastor. Este ano, Deus permitindo, completará 24 anos que eu sou pastor. Ano que vem, bodas de prata, 25 anos. Um tema recorrente no gabinete pastoral, em visitação, é o problema do sofrimento. Para minha grata surpresa, e para você ter uma ideia, eu terminei agora uma série de mensagens no livro de Lamentações de Jeremias. Está lá no meu canal no YouTube. Preguei 10 mensagens. O livro de Lamentações é um livro denso e ele também aborda o problema do sofrimento. E eu fiquei impressionado com o grande número positivo de feedbacks que eu tive a respeito de como Deus confortou, consolou, ensinou. Quando eu disse que o lamento bíblico, ele não é apenas um caminho para o louvor. O lamento, na hora da dor, é um meio de louvar. As pessoas, muitas me procuraram. E numa das mensagens, eu recomendei este livro aqui do Timothy Keller, editora Vida Nova, Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. Timothy Keller é um autor presbiteriano, ele é best-seller, autor best-seller do New York Times, pra você ter uma ideia da grandeza, da magnitude desse homem. É um pastor e ele escreveu esse livro para tratar do problema do sofrimento. Quando indiquei esse livro, nós tínhamos algumas cópias e assim, a gente vendeu rapidinho aqui na igreja e eu resolvi pegar este livro e resumir para você. Na verdade, quem vai resumir o livro para nós é o próprio Timothy Keller. O livro, ele se divide em partes, em 3 partes. A primeira parte, entendendo a fornalha, entendendo o problema do sofrimento. Ele vai falar sobre as culturas do sofrimento, a vitória do cristianismo, o desafio à perspectiva secular e o problema do mal. Entrando ou entendendo a fornalha. Na segunda parte, ele trata do enfrentamento do sofrimento. Enfrentando a fornalha. O desafio da fé, a soberania de Deus, o sofrimento de Deus, a razão para o sofrimento, aprendendo a caminhar, as variedades de sofrimento. Isso na parte 2. A terceira e última parte, caminhando com Deus na fornalha. Ele vai falar de caminhando, chorando, confiando, orando, pensando, agradecendo e amando e, por fim, mantendo a esperança. São as 3 partes do livro. Entendendo a fornalha, enfrentando a fornalha, caminhando com Deus na fornalha. E aí tem o epílogo, na página 341. O epílogo é o que ele chama de resumo. E eu quero ler para você, é curto, o epílogo é o resumo do livro. São 3 páginas. Quero ler e quero tecer breves comentários, e eu espero de coração com isso encorajar você, que esse vídeo em si mesmo possa bastar de algum modo para um conforto inicial, mas o que eu quero de fato é que você adquira esse livro e leia. Você terá acesso ao link aqui na descrição do vídeo, no meu canal. Você poderá adquiri-lo pela Amazon, ou você pode procurar na livraria mais próxima, livraria evangélica mais próxima da sua casa, ou no próprio site da editora Vida Nova. Aqui na igreja nós vamos ter alguns exemplares disponíveis para quem desejar adquirir. Deixe-me ler para você o que Keller coloca sobre caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento. Vamos resumir o que aprendemos até aqui. Se conhecermos a teologia bíblica do sofrimento, é isso que ele dá no livro, que ele faz com esse livro, é uma teologia bíblica do sofrimento. A teologia é a ferramenta com a qual você estuda as Escrituras.
O resultado do seu estudo teológico é o que o Wayne Grudem chama de doutrina. Então, doutrina é o que a Bíblia como um todo tem a dizer sobre um determinado tópico e de que forma isso se aplica hoje. O que você tem aqui é uma doutrina do sofrimento, digamos. O que a Bíblia como um todo tem a dizer sobre o sofrimento e como isso se aplica à sua vida na situação em que você se encontra. Keller diz que se conhecermos a teologia bíblica do sofrimento e nela engajarmos nosso coração e mente, quando a tristeza, a dor e a perda chegarem, não seremos pegos de surpresa e poderemos responder conforme as várias maneiras ensinadas pelas Escrituras. A seguir, essas maneiras são apresentadas em 10 atitudes que devemos tomar. Primeiro, temos de reconhecer a variedade do sofrimento. Algumas dificuldades são, em grande parte, resultantes de mau comportamento. Algumas das nossas dores, algumas dos nossos sofrimentos é fruto de um mau comportamento nosso. Outras de traições, ataques de terceiros. Existem também as formas mais universais de perda que todos sofremos, independentemente do nosso modo de vida, como a morte de um ente querido, doenças, contratempos financeiros ou nossa própria morte iminente. Há ainda um último tipo de sofrimento que pode ser chamado de horrendo, como os tiroteios em escolas e universidades e guerras. Naturalmente, muitos casos de sofrimento combinam alguns desses 4 tipos. Cada tipo de sofrimento leva a sentimentos diferentes. O primeiro, que seriam o mau comportamento, o primeiro traz culpa, traz vergonha, você está sofrendo por algo que você não deveria ter feito e fez e agora sofre por causa disso. Ele diz que isso pode trazer culpa, vergonha. O segundo, que é quando você sofre por causa de traições, ataques de terceiros, o segundo pode gerar em você raiva, ressentimento. O terceiro, que é a morte, o terceiro traz tristeza, traz medo. O quarto, que são doenças, contratempos financeiros, etc., traz confusão e talvez raiva contra Deus. Embora todas essas formas de sofrimento partilhem alguns temas e sejam tratadas de maneira semelhante, cada uma delas também exige respostas específicas. E Keller vai abordar isso no livro. Então, a primeira razão pela qual sofremos são uma variedade de coisas. Segundo, nós devemos reconhecer as diferenças de temperamento entre nós e outras pessoas que sofrem. Precisamos ter o cuidado de não achar que Deus nos ajudará a atravessar a fornalha exatamente da mesma maneira que ajudou outras pessoas. Cada um sofre de um jeito. Para Simone Weil, a aflição é constituída de isolamento, autoabsorção, condenação, raiva e culpabilidade ou cumplicidade com a dor. Uma rápida olhada nessa lista revela que esses fatores serão mais ou menos destacados dependendo do temperamento e da maturidade espiritual da pessoa e também das causas da adversidade. Faça os ajustes necessários. É muito importante você saber que cada um de nós sofre de um modo diferente. E é importante que você entenda as etapas da dor, da aflição, o isolamento, a autoabsorção, a condenação, a raiva, a cumplicidade com a dor, e você saiba sair desses estágios. Keller fala disso. Terceiro, quando a dor chega, o sofrimento chega, a gente precisa chorar. É crucial que sejamos totalmente honestos conosco e com Deus sobre a dor e o sofrimento. Não negue
nem tente controlar demais seus sentimentos em nome da fidelidade ou de ser um crente fiel. Leia, por exemplo, os Salmos de Lamento, leia o livro de Jó, leia Lamentações de Jeremias. Deus tem muita paciência conosco em nosso desespero. Abra o coração perante Ele, chore, lamente, use um salmo, use Lamentações, use Jó, use as Escrituras e chore, lamente. Em quarto lugar, você tem de confiar na hora do sofrimento. Nós somos convidados a abrir o coração a Deus com toda realidade emocional, mas também somos chamados a confiar em sua sabedoria, pois Deus é soberano, e a confiar no seu amor, porque Deus sofreu o que nós sofremos agora. Apesar do nosso sofrimento, precisamos chegar a dizer, como Jesus disse, depois de suplicar honestamente: afasta de mim este cálice. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lute até conseguir dizer isso. Aprenda a confiar na hora do sofrimento. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Em quinto lugar, devemos orar. Embora Jó tenha reclamado muito e amaldiçoado o dia em que nasceu, fez tudo isso em oração. Ele reclamou a Deus, batalhou diante de Deus. No sofrimento temos de ler a Bíblia, orar e participar dos cultos, mesmo que a situação seja árida ou dolorosa. Simone Weil disse que se não conseguimos amar a Deus, precisamos querer amar a Deus. Tantas vezes é neste estágio que a gente se encontra, que a gente se pega, que a gente se acha. Você não consegue amar a Deus, mas você quer amar a Deus. Ou, pelo menos, pedir a Ele que nos ajude a amá-lo. Em sexto lugar, você tem de ser disciplinado no seu pensamento. Devemos meditar na verdade e alcançar a perspectiva que decorre da nossa lembrança de tudo que Deus já fez e ainda fará por nós. Precisamos também desenvolver uma autocomunhão. O que é autocomunhão? Significa ouvir o coração, refletir e dialogar com o coração. Significa exclamar: por que estás abatida, ó minha alma? Salmo 42:5. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, Salmo 103:2. Não é forçar determinado sentimento, mas orientar os pensamentos até que mais cedo ou mais tarde o coração também se envolva. Muito do pensamento e da autocomunicação que devemos praticar diz respeito à esperança cristã. O céu, a ressurreição e o mundo futuro perfeito são motivos importantes de meditação quando lidamos com a morte, a nossa ou a de outras pessoas. Essa meditação é vital para todo tipo de sofrimento. Em sétimo lugar, devemos nos dispor a fazer um autoexame. A imagem bíblica do sofrimento como uma academia sugere isso. Temos de tomar cuidado aqui. Autoexame não significa viver vasculhando nosso íntimo em busca da causa do sofrimento. Foi isso que os amigos de Jó tentaram fazer, embora o sofrimento dele não tenha acontecido porque Deus estivesse procurando corrigir um erro em sua vida. Mesmo assim, Jó cresceu em graça e maturidade, e cada adversidade é uma oportunidade para nos examinarmos e perguntarmos: como eu preciso crescer? Que fraquezas esse problema está revelando em mim, na minha vida? Oitavo, temos de reordenar nossos afetos. O sofrimento mostra que amamos demais algumas coisas ou que amamos muito pouco a Deus em comparação a essas coisas.
Muitas vezes o sofrimento é agravado e duplicado porque transformamos coisas boas em coisas imprescindíveis, em ídolos. O sofrimento nos tornará melhores e não piores se, enquanto durar o sofrimento, aprendermos a amar a Deus mais do que amamos ou amávamos Deus antes. Isso acontece quando reconhecemos o sofrimento de Deus por nós em Jesus Cristo e por meio da oração, da meditação e da confiança de nossa alma nesse amor. Em nono lugar, não devemos nos afastar da comunidade, da comunhão da igreja. Simone Weil afirma que o sofrimento pode ser bastante isolador. Mas as primeiras comunidades cristãs eram excelentes lugares para quem sofre. Os cristãos morriam bem, entre aspas, afirmaram os primeiros autores da igreja, não porque fossem indivíduos resistentes, mas porque a igreja era um local de solidariedade e apoio inigualáveis. A doutrina do Evangelho deve tornar impossível o surgimento de consoladores deploráveis como os amigos moralistas de Jó. O Evangelho de Cristo explica e dá sentido à experiência do sofrimento de um modo que a sociedade não consegue. Procure uma igreja onde os que sofrem são amados e apoiados no Evangelho. E por fim, 10º lugar, algumas formas de sofrimento, especialmente as duas primeiras entre as 4 mencionadas, exigem a capacidade de receber graça e perdão de Deus e de oferecer graça e perdão ao próximo. Ou seja, quando você está sofrendo por algum erro, por algum pecado, suplique pela graça. Ou se você está sofrendo porque alguém te feriu, te magoou, porque alguém que você amava morreu, saiba repartir graça e distribuir perdão. Quando a adversidade revela defeitos morais ou falhas pecaminosas de caráter, temos de aprender a nos arrepender de verdade e buscar reconciliação com Deus e com o próximo. Quando o sofrimento é causado por traição e injustiça, é fundamental aprender a perdoar. Temos de perdoar de todo o coração, deixando de lado toda e qualquer vingança, se desejamos efetivamente alcançar justiça. Eu espero que este resumo, pelo próprio Keller, encoraje você a se aprofundar no estudo do tema do sofrimento, caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento. Deus te abençoe. Paz.